Suzana Werner anunciou que estava separada, foi para as redes sociais, falou algumas coisas, esteve em lives, podcasts, andou junto com algumas divulgadoras do feminismo do Brasil, divulgadoras que não vivem, não é, o que elas falam, porque a gente vê o caso de tantas aí, como o da Luana Piovani mesmo. Todas essas situações fazem essas mulheres entrar nessa condição de infelicidade espalhada, não é, compartilhada, divulgada, e criar um ciclo de mulheres que não raciocinam, não olham. Até também, assim, com a TV fechada, ficava difícil da gente enxergar a verdade mesmo, porque só via na TV ali a mensagem que eles queriam passar, não podia ver a verdade. E a verdade é que hoje a gente está podendo ver a verdade nessas situações e poder aprender muito com tudo isso que tem acontecido na vida dessas pessoas. Já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, porque nós vamos falar dessa fala, não é, da Suzana Werner, não é? Estou com muita saudade, foi o que ela disse antes de voltar correndo aqui para o Brasil. Estou com muita saudade, saudade que dói, arrependimento. Essa daí é a palavra X da questão, não é? É arrependimento. Ela se separou do goleiro Júlio César. Para quem não sabe, ela foi a primeira do Ronaldinho, aí se separou do Ronaldinho, casou com Júlio César, já estava casada com Júlio César, uma média de 21 anos, e quis se separar e foi para as redes sociais falando coisas assim, desse tipo aqui, ó: mulheres, não se casem com separação de bens, isso não é amor. Por quê? Porque ela se casou com separação de bens e agora quis, não é, dar uma bicada fora, e por causa disso daí de ter casado com separação de bens, então a coisa não era tão boa quanto que ela esperava e que ela viu que poderia reverter na justiça e que os advogados mostraram que seria também a partir dali, daquela forma. Também buscou alguns outros recursos, não é, para ela poder continuar vivendo separada e ter, não é, garantias, mas não encontrou. Aí ela fez essa postagem, fez essa outra postagem aqui um dia depois também. Ela queria criticar, não é, dizendo assim, falando sobre homens que têm mania de humilhar e diminuir a mulher, dizendo que não só existem homens que querem diminuir suas parceiras de vida, mas que há também grandes homens que são exemplos também nos dias de hoje para todo o pessoal, para os meninos e para as meninas do nosso tempo. Ó, essas postagens ela retirou, tá? Não tem mais. Eu procurei as postagens na rede social, só tá lá que foi retirado, né? E ela, um dia antes da separação, já tinha feito uma postagem também dando dicas de como se proteger de um relacionamento narcisista. Mas essas mensagens foram retiradas, né? Não estão nas redes sociais. Então, o que aconteceu? Ela foi chorar também nas redes sociais, foi chorar, foi desabafar publicamente, falando o quanto que era difícil estar sem o Júlio César, que ela tinha se arrependido mesmo da separação, que estava assim, sentindo um aperto no peito, que estava doendo mesmo, não é? Ela disse que doía muito, que a saudade dói, ela disse, saudade chega a doer, não é? Arde no peito, e disse que ia ter de vir atrás dele, que ia ter de vir atrás desse homem. E ela disse que o erro dela era mínimo e que merecia perdão. Olha, deixa eu ler aqui o que ela escreveu. No último domingo, dia 4, a empresária que ficou na Europa, né, ela estava em Portugal com os filhos, fez postagens em que disse estar com saudades do amado, saudade que dói. Escreveu a loira com uma carinha triste. Em um outro clique disse: vou ter de ir atrás desse homem. Depois do meu erro, é o mínimo, né, gente? Imagina, né? Ela colocou esse post, fez essa postagem e veio mesmo e lutou e conversou com amigos, buscou, né, pessoas para poder ajudar a falar com o Júlio César, para que ela
pudesse voltar. Ele não estava querendo muito voltar. Ela pediu até ajuda de outras pessoas, porque o Júlio César, ele não queria de modo algum voltar para ela. Mas aí, com conversa aqui, conversa ali, ela, acabou conseguindo. E ela, antes de conseguir voltar para ele, foi nas redes sociais. Vocês viram aí coisas que ela falou nas redes sociais, inclusive que casar com separação de bens não era amor. É amor, sim. Se a mulher ama o homem e quer mesmo que os dois vivam para o resto da vida juntos, não vai ser isso que vai impedir, não é? Afinal das contas, não é o dinheiro que conta, não é assim? Não é? Não é por dinheiro, não é por amor. Não era por amor que as feministas falaram que não era o pai que tinha que escolher o casamento para a filha, porque sim, lá no passado existia a hipergamia social. Os pais procuravam os melhores casamentos para as filhas. Os pais queriam ver as filhas nas melhores condições sociais, coisa que a mulher teve de passar a fazer sozinha pelo feminismo, né? Porque aí o feminismo criou as mulheres hipergâmicas, as mulheres que correm atrás do homem, não é, que tem uma condição social melhor que a dela e se afunda em qualquer abismo para tentar conseguir esse homem e ficar com esse homem. Então, o papai não podia fazer porque elas tinham de casar por amor. Aí depois elas mesmo deixam essa história de casar por amor e vão virar Maria Gasolina, Maria Chuteira, Maria qualquer coisa, Maria Balada, vale qualquer coisa para conquistar um cara com uns troquinhos a mais. Olha bem as contradições e as mentiras, né? Se realmente feminismo tem alguma, sabe, quer ajudar de alguma forma a mulher. Então, olha, essa menina foi para as redes sociais e foi falar isso, que não era para casar com separação de bens. Então, para o homem não vale, né? Porque se ele fizer um contrato de separação de bens, então não é amor. Mas a mulher tem de casar com comunhão de bens. E também, cadê o amor? Então, pau que dá em Francisco, dá em Chico também, ou ao contrário, né? É assim. Se eles têm de abrir mão disso, nós também podemos abrir mão. Que tal a mulher começar a abrir mão de alguma coisa, já que a mulher só quer os benefícios, não é? Não quer as responsabilidades. E falou sobre isso, envergonhou ele publicamente. Também disse, não preciso de homem para nada, ela falou, né? Nas redes sociais, assim que ela se separou, e tem um filho homem. Eu fico pensando assim, quando eu vi, a primeira vez que eu vi, não precisamos deles, não, eu vi essa frase num folheto, num folder, né, que tinha sido distribuído na minha cidade, passaram de porta em porta, e aí eu chego do trabalho, estava em cima da mesa do escritório, no computador, estava lá esse folder, e meu filho estava sentado no computador. Eu peguei o folder na minha mão, e olhei assim para baixo, meu filho sentado ali na minha frente, eu chorei aquele dia. Falei, como assim não precisamos dele? Como nós podemos dizer não precisamos dele? O meu filho tem valor, os meus filhos têm valor. Uma mulher vai se casar com ele, vai construir família, eles vão ajudar a constituir, os homens constroem a sociedade. Eu já aconselhava casais e já vi o tanto que as mulheres mentiam e maltratavam os maridos na separação, e separações que não deveriam acontecer, porque essas coisas não devem acontecer. E aí eu vi os meus filhos ali, e eu disse não naquele momento. Eu falei, não, porque eles têm valor. Porque eu olhei e falei, como eu posso dizer isso, gente? A coisa mais preciosa que eu tinha estava ali diante dos meus olhos. Meus filhos, não precisamos dele. Nossa! Foi depois que eu tive meus filhos mesmo, que eu me tornei ser humano, que eu vi o que é o fardo de ser homem, o sofrimento do homem na face da terra, de todo o trabalho de Deus e de todo o trabalho do homem a serviço de todos os outros. Misericórdia é a pior frase que eu entendo que exista na face da terra. E ela reclamou que ele dava um cartão para ela, falou aqui sobre alienação financeira, né? Como que ela disse sobre a questão da Ana Hickman? Porque ela ganhava 54 mil por mês. Ela fala sobre abuso patrimonial, que ela só veio entender o que era isso
por causa da Ana Hickman, e fala desses 10 mil euros, que ela recebia 54 mil por mês. Então, imagina a condição dessa mulher para falar que sofria abuso patrimonial. Até isso ela chegou a falar nas redes sociais, mas aí depois vem dizer que estava com muita saudade, uma saudade que dói, que a saudade dói, que ela tinha mesmo de vir atrás desse homem, porque o erro foi dela, ela que errou, e aí ela tinha de vir e correr atrás desse homem e tentar consertar tudo, porque o erro foi dela. Então, olha, a ex do Kaká quis voltar, e o Kaká não quis voltar. Então, depois que a mulher sai de casa, se ela já ficou com outros homens, se houve traição, porque sim, não adianta não ter punição legal, não adianta ter todo o apoio social para todo tipo de desmando que as mulheres fizerem, para todo tipo de erro, não adianta, espiritualmente não vai mudar nada, continua do mesmo jeito, e sim, é adultério, e sim, nessa condição, o homem tem condição de dizer não. Então, se houve traição, não. Se houve traição, a mulher também tem condições de dizer não, porque sim, é um pacto de sangue quebrado, é uma aliança quebrada, uma aliança que Deus criou, que Deus estabeleceu, que você quebra, porque você tem ali um pacto de sangue com seu marido, e você quebra esse pacto de sangue, fazendo um pacto de sangue outro. Então você quebra, é uma rebelião espiritual, porque é uma quebra de um pacto que você fez com seu marido, diante dos homens e diante de Deus. E quando você quebra, você está dando vez ao inimigo, abrindo as portas para o inimigo, fazendo uma aliança com o inimigo. Você quebrou a aliança com Deus, é rebelião, é abominação diante de Deus. Deus não tolera. Então, olha, a ex do Kaká quis voltar, o Kaká não quis, ele saiu do laço, saiu fora. Eu não sei se a Susana Werner ficou com alguém, se ela traiu, se ela não traiu, não tenho essas informações. Mas eu sei que o Kaká foi um cara certo, foi um homem que agiu corretamente, e o mudar toda essa situação do mundo hoje está nas mãos dos homens. Os homens têm a chave da liderança, do poder que foi dado por Deus para eles. Está nas mãos dos homens fazer a coisa certa acontecer. Deixa aqui teu comentário, não sai daqui sem conhecer o material que eu tenho preparado. Gente, muitas vezes do jeito que eu estou aqui, né, me recuperando da dengue e aqui doida para poder trazer o material para vocês, para ser bênção na vida de vocês. Então, no Seja Membro, tem material maravilhoso lá, tem os livros. Ajude a gente adquirindo esse material, porque você, ao mesmo tempo que nos ajuda, você se ajuda também, e que Deus te abençoe.